Muito bem, vamos para a gravação da reflexão de hoje, que tem o título Caminhando com seu chamado. Numa das caminhadas dessa semana, fomos para o asfalto, que contorna parte da cidade, entre os trevos. Tivemos de ir a maior parte em fila, um após o outro. Na frente estava o nosso filho, caçula, o Lucas, puxando o trio. Uma das constatações ou respostas de Deus durante essa caminhada foi de que o Lucas precisa ir, seguir seu caminho, assumir seu chamado. Deus o tem capacitado e a cada dia vai o capacitando. O final dessa capacitação será somente quando o Pai chamar nosso filho para a glória celeste em sua presença. Enquanto isso não acontecer, Lucas deve continuar caminhando com seu chamado, e sempre haverá um novo aprendizado que se soma aos demais. Deus tem um chamado para cada um de nós. Seguindo o texto bíblico para hoje, vemos que Paulo teve um chamado para ser um agente especial, ou seja, um apóstolo entre os gentios. Nosso filho Lucas tem um chamado para se preparar, primeiro, permitir Deus o capacitar através de várias pessoas, professores e situações. No início desse ano, ele passou por um período difícil, com febres durante várias semanas. Ficou abatido e de um resfriado mal curado o levou para algo mais sério, até contrair uma bactéria resistente aos antibióticos. E com isso, teve de se submeter a um tratamento bastante forte. A experiência foi forte e creio que tudo isso veio para somar e o preparar para o que Deus tem para ele no futuro. Podemos aprender com tudo o que acontece em nossa caminhada, nessa vida. Cada pessoa precisa continuar caminhando com seu chamado. O texto de hoje fala sobre o chamado. Eu, Paulo, submisso ao plano de Deus como apóstolo, um agente especial de Cristo Jesus. Escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso: saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, de 1 a 2, na Bíblia A Mensagem. Iniciamos hoje uma nova série de estudos com Efésios. Não vamos nos aprofundar em detalhes aqui nesse vídeo, mas se você tiver interesse, pode acessar o site mdcaminhando.com.br e nos próximos dias vamos deixar mais detalhes lá. Aos que desejam se aprofundar e conhecer mais dessa maravilhosa palavra de Deus registrada na carta aos Efésios. Paulo destaca que é submisso ao plano de Deus como apóstolo. E isso faz toda a diferença. Em nossos dias vemos o surgimento de muitas pessoas que se dizem serem de Deus, mas não são submissas. Parece que desejam construir pequenos impérios onde eles podem mandar e desmandar. Paulo nos deixa claro que cada cristão deve estar submisso ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece bobagem ter de dar tanto detalhe sobre quem é nosso Deus. Acontece que tem muita imitação barata por aí. Por isso, é preciso continuar caminhando com seu chamado. Quando Paulo diz um agente especial de Cristo Jesus, vemos que ele tem noção de que seu chamado foi especial e único. Eu, por muito tempo, pensava que Deus teria de agir comigo como agiu com Paulo. Era pura arrogância e ingenuidade. Paulo conhecia 5 idiomas diferentes, era mestre fariseu, não casou e nem teve filhos biológicos. Foi apedrejado, açoitado, entre outros flagelos que passou. Ele teve o seu chamado e eu tenho o meu.
Fui chamado para ser pastor na cidade de São João, e não só da IECB, mas também de outras pessoas que porventura não congreguem em nossa denominação, mas que desejem andar com Cristo ou ao lado de Cristo. Tenho buscado fazer isso, pastorear pessoas que desejem ser pastoreadas. Nem todo sócio de uma denominação religiosa deseja ser pastoreado. Alguns desejam viver de seu jeito, sem serem submissos ao plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a humanidade, e quando eu me deixo tocar por Ele e o sigo com humildade, passo a andar no caminho que Ele traçou para a minha vida. Isso não acontece por acaso ou como obra do destino. Não mesmo. É preciso querer e permitir o agir de Deus em meu interior. Acredito que tudo o que está acontecendo na humanidade, de alguma forma, Deus quer chamar nossa atenção para valorizarmos o que realmente tem valor, a vida. Acontece que se caminho uma vida toda afastado desse Deus de amor, vivo uma vida toda sem sintonia, sem equilíbrio, por mais que eu possa ter uma, duas ou mais faculdades, um bom trabalho, uma família maravilhosa. Ainda parece faltar alguma coisa. A insatisfação é contínua. Alguns partem para as drogas, outros para a prostituição, e ainda outros vivem como escravos do trabalho, na ânsia de se satisfazerem. Mas é tudo em vão. A vida só tem sentido quando a vivemos em sintonia com Deus, o Criador. Somente em Jesus teremos essa satisfação preenchida adequadamente. E após o recebermos como Salvador, ainda precisamos tê-lo como Senhor, e se assim o seguirmos, então seremos obedientes ou submissos, como diz Paulo. Essa submissão me leva a assumir meu chamado pessoal. Cada pessoa precisa assumir seu chamado. Por exemplo, eu, Augusto, tenho acesso a um grupo de pessoas. Essas pessoas têm acesso a outras que eu não tenho. E o evangelho precisa chegar a aquelas também. E essas outras ainda a outras e outras. Cada pessoa que tenha Cristo como Salvador precisa aceitar que Ele seja seu Senhor e, com a ajuda dele, assumir seu chamado, seu lugar no reino de Deus. Vamos dar mais um passo em nosso texto. Escrevo aos cristãos fiéis de Éfeso. Esses cristãos eram fiéis, pois assumiram seu chamado. Cada pessoa deve assumir seu chamado, o qual é diferente um do outro, pois cada pessoa é única, diferente das demais. A comunidade de Éfeso evangelizou as cidades vizinhas. Isso não é difícil de acontecer em nossos dias, desde que cada pessoa alcançada pela graça de Deus compartilhe o que sabe com outras pessoas. De uma forma muito simples, compartilhe o que Deus está fazendo em sua vida, as mudanças que já aconteceram. Permita Deus te usar como boca dele. Se a pessoa aceitar ou recusar, não depende de você. É uma decisão de cada um. E somente o Espírito Santo pode convencer as pessoas. A parte final do versículo 2 diz: Saúdo vocês com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e por nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é o que a humanidade mais busca. O problema é que não estão buscando em Deus, não da forma correta. Outros não têm paciência. Algumas pessoas estão acostumadas a pedir comida pronta, e se os entregadores demoram um pouco mais do que eles acreditam que seria normal, já passam a reclamar do serviço prestado. E assim agem com Deus, como se ele fosse um prestador de serviços.
A graça e a paz de Deus estão à disposição de cada um que se permite tocar por Deus. Ele vem até nós e tenta nos ajudar. Preciso permitir, preciso aceitar e o receber. Nosso filho Lucas está no 2º ano do curso de teologia. Tem muita coisa pela frente. Ele tem percebido o quanto Deus o ama e está dispondo sua graça e sua paz para a vida dele. Da mesma forma, cada um de nós somos o alvo do amor divino. A graça e a paz de Deus estão à disposição de cada pessoa. Uma vez que tenho elas, devo oferecer ao meu próximo. É de graça. O custo dela foi pago com o sangue de Jesus na cruz. Só preciso usufruir e compartilhar com o meu próximo. Isso faz sentido para você? Cada um de nós conhece outras pessoas que também possam estar interessadas em usufruir dessa graça e paz de Jesus. Que tal continuar caminhando e assumir o seu chamado? Essa tarefa não é tão difícil. Quando sou obediente e submisso a Deus e permito que o Espírito Santo se mova em mim. E com isso, vou mudando, sendo transformado de dentro para fora. Por mim, as pessoas vão ver as mudanças em minha vida e através de mim, e podem desejar essas mudanças para a vida delas também. Quando vivo verdadeiramente o chamado de Deus, ele não se torna difícil. A parte mais difícil é com Deus. Nosso filho Lucas precisa seguir adiante, amadurecer, fortalecer seu vínculo com Deus, com o Deus Trino. Esse desafio é meu e seu também. Ele conta comigo e contigo para continuarmos caminhando e assumirmos o chamado. Cada um na sua profissão, no meio em que vive ou está inserido, mas todos em submissão ao Senhor. Então, cada um deve continuar caminhando com o seu chamado. Oração. Pai, obrigado por seu amor, sua graça e sua paz. Te louvamos, pois vens ao nosso encontro. Reconhecemos nossos pecados. Nos arrependemos de cada um deles. Continua a tua obra redentora e transformadora no interior de cada um de nós, através da ação do teu Santo Espírito. Renova-nos a cada dia e nos mostre o teu chamado, a cada um, a cada uma. Nos ajude a cumpri-lo, que não tenhamos vergonha de ti, de testemunhar da tua graça e da tua paz. Senhor nosso Deus, usa-nos no teu reino, para a tua honra e glória. Que as pessoas com quem convivemos percebam a ti, em nós, por nós e através de nós, e tenham o desejo de te conhecer e de pertencerem a ti também. Tudo isso oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.